Fala, São Paulino, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que não acompanham horários divergentes, né? Estamos aqui mais uma vez, após uma vitória por 2-1 sobre o Bragantino, com resquício de crueldade, uma viradinha que, honestamente, no primeiro tempo o São Paulo não jogou bem, né? Houve algumas modificações, o time do Bragantino é um time muito forte, é um time muito físico, e o São Paulo ainda tem muita dificuldade contra times físicos, né? O meio de campo de São Paulo é um pouco, não é combativo, né? Querendo ou não, Marcos Antônio, Danielzinho, até mesmo Bobadilha não são caras assim muito combativos, né? Acaba que um time que vem muito para na força física, o São Paulo tem bastante dificuldade. O detalhe é que hoje em dia quase todos os times são combativos. Mas quando o São Paulo resolveu jogar, até mesmo acho que os caras estavam um pouco com as pernas meio fracas, né? Querendo ou não, vem de dois jogos difíceis, um jogo muito complicado no Canindé, né? Que um campo muito pesado, muita chuva, etc. Mas do contexto geral, o resultado foi muito importante. Ganhamos de virada, deu mais ainda animação ao grupo. O grupo está realmente sentindo que pode ser diferente esse ano. Eu não diria ser campeão, mas pelo menos brigar lá pela ponta até o final, né? Acho que vamos acompanhar aí o Roger, apesar de não concordar com a mudança, mas como já houve, acredito que agora o que nos resta é apoiar. Porque eu sou São Paulino e eu quero sempre que São Paulo seja o melhor, né? Um detalhe é que o povo às vezes fala, mas você achou correto? Não, não achei correto, falo de novo. Achei errado, foram traiçoeiros com o Crespo, mas tem um detalhe, colocaram um deles na reta. Se o Roger der errado, e eu torço para que não dê, torço para que dê muito certo, até mesmo porque é um técnico mais barato do que o Crespo, e hoje em dia a gente tem que pensar muito nessa questão da economia, então acho que possa valer a pena. Mas não seria a minha primeira escolha nem de longe. Mas vamos lá, vamos torcer para que isso dê certo, vamos torcer para que o Roger mantenha essa pegada, que os jogadores entendam o que é necessário para brigar lá na ponta e que com o tempo a gente consiga até trazer novos reforços aí no meio do ano, para que o elenco encorpe e seguir em frente. Bom, vamos lá para a coletiva do Roger, ver o que ele achou do jogo, como ele avaliou esse jogo no geral. Bora lá. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após a vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino em Bragança Paulista. Roger, boa noite. Queria que você analisasse o desempenho do São Paulo. No primeiro tempo deu para observar que o time às vezes estava forçando muito o lançamento a longa distância e você pediu para tocar um pouquinho mais a bola. Como é que foi para ajustar essa equipe e conseguir a virada na noite de hoje? Então, né, a estratégia, parte da estratégia do jogo foi que a gente conseguisse usar as costas em velocidade. Porém, né, que a gente já fizesse da nossa segunda linha, não a partir da linha dos zagueiros, né, dos laterais. Quando a gente conseguisse romper essa primeira linha, que o Red Bull costuma manter a pressão muito ativa e a linha muito alta, que a partir daí a gente buscasse essas bolas em profundidade. Né? Mas a gente não sentiu confiança do jogo mais curto e acabou, de uma certa forma, sendo induzido a fazer um jogo que favorecia mais o Red Bull para aquele momento, que é colocar a bola na disputa, né, fazer um jogo de primeira e segunda bola e, a partir daí, construir. No intervalo que eu mostrei, foi justamente 2 ou 3 bons momentos que a gente fez com que o Red Bull entrasse em organização defensiva. Em organização defensiva, a gente, com toque de bola, depois que fez a pressão se dissipar, com trocas de passe, a gente conseguiu chegar, né, com o Lucas, conseguiu chegar com o Luciano em bolas de profundidade, alcançando a área do adversário. Né? Então essa foi, não era parte da estratégia, mas de uma certa forma não nos sentimos confiantes para fazer aquele jogo mais curto, que é a característica do time, e abusamos das bolas em profundidade. Poderia algumas ter entrado, poderia. Né? Teve bola de pivô, teve bola que o Caleri conseguiu disputando com o zagueiro para chegar próximo, mas o fato da gente estar longe, né, fez com que a gente não ganhasse o meio de campo, que é onde a gente tem mais jogadores, né, tornando um time um pouco mais largo no campo. Isso prejudicou o nosso time, que é mais técnico. A conversa de intervalo foi exatamente nessa direção, né, pedir para que a gente tivesse a confiança de voltar a fazer o nosso jogo, usar nossos 3 armadores ali de trás e fazer com que apenas o Caleri ficasse entre os zagueiros e Lucas e Luciano descesse, para que a gente tivesse 5 e pudesse ganhar o meio campo de novo com a nossa troca de passe curto, que é a característica do time. Jogar mais curto e apoiado. Turma, assim, tem um detalhe nessa história. Acredito que o jogo do Lucas não foi bom. Mais uma vez, ele tá sentindo dificuldade, principalmente na hora de fazer as armações. Não sei se a pressão tá recaindo sobre ele. Pra mim, não tá legal. Sou bem honesto com vocês. Acho que ele tá começando a precisar pegar um banco, né? Porque acaba sendo que ele é muito voluntarioso defensivamente, mas não é um defensor, né? Ele rodeia, rodeia e acaba que ele deixa muito buraco aonde normalmente ele está. Caleri não preciso nem dizer, né? 9 gols em 15 jogos, então o cara tá voando. O Luciano ontem participou, defendeu, ajudou,
tem a força sempre na questão do ele tá sempre ali, boa, bora. Mas é um jogador que ontem também não foi dos melhores, mas pra mim o Lucas tá muito abaixo mesmo. Se aproveitando das inversões, fazendo o adversário entrar na organização, né? E foi onde a gente conseguiu voltar pro jogo, empatar e, por consequência, virar. Roger, boa noite. Gabriel Sara, bancada tricolor. Sei que você gosta mais de falar do campo, mas queria te perguntar da torcida do São Paulo, que hoje lotou aqui a área visitante, apoiou o time. O quanto que isso impacta, pensando em ser um jogo fora de casa, um jogo que não tá no domínio do clube, mas que ainda assim teve muito apoio, parecia até mandante o São Paulo. Pois é, então, nos fez nos sentir à vontade, mesmo sendo um jogo fora de casa, porque a nossa torcida estava em grande número. Isso faz muita diferença, né? Tu sentir a energia, ainda mais no campo, que as arquibancadas são próximas, né? Tu consegue sentir a energia que é jogada para dentro do campo, e esse torcedor se transforma no 12º jogador, que é muito importante pra gente. Foi muito bom. Roger, boa noite. Jean Brandão, Esporte Record. Estamos com o professor Joel Santana, também acompanhando a sua entrevista. Abraço ao professor Joel. A minha pergunta para você é mais nesse sentido mesmo, nessa mudança de São Paulo que a gente viu do primeiro para o segundo tempo. O jogo começou complicado e o Red Bull Bragantino tem essa característica de recompor defensivamente. Tomou só 4 gols até essa partida e você conseguiu furar essa linha defensiva na segunda etapa. Como é que foi nesse sentido também essa conversa de vestiário para poder furar esse bloqueio defensivo e depois também para poder sustentar o placar que foi construído? A tônica desse tipo de jogo, principalmente com a característica, a juventude, né, que o Red Bull tem, esse frescor da pressão alta, né, para que você consiga jogar curto, a velocidade de aproximação para ser linha de passe do teu companheiro tem que ser maior do que da pressão, né? Quando ela é no mínimo igual ou menor, quando tu baixa a cabeça para olhar a bola, tem uma perna chegando e tu não consegue visualizar a linha de passe que estão muito perto. Então a tua primeira iniciativa é fazer uma bola longa, esticada nas costas. Foi o que aconteceu, porque o encaixe de marcação alta do Red Bull, ele encaixa, né, com 6 jogadores altos. Né, isso faz com que, a gente tem um goleiro, busca criar alternativas, mas naquele momento os jogadores se sentiram confortáveis e tentar uma das alternativas, que era a bola nas costas. Né? Então, de novo, a conversa foi no sentido, né, da gente voltar a fazer um jogo mais curto, da gente trazer Lucas e Luciano para o centro do jogo, junto com o Daniel, né, junto com o Marco e junto com o Bobadilha, né, para que a gente voltasse a ter um jogo de centro. Curto, e depois sim, depois a gente podia, a partir dali, como eu falei, a partir da segunda linha, tu atacar as profundidades, né, e foi nesse jogo mais curto que a gente conseguiu, né, mesmo o gol, que foi um escanteio, mas foi oriundo, né, dessa aproximação do jogo mais apoiado. Roger, boa noite. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Queria te perguntar sobre Canal 3 Zagueiros? Sim. Que gosta muito de Gostamos. São Paulo, claro. São Paulinos falam que 3 zagueiros é a vida. Roger, o São Paulo conseguiu a segunda vitória nessa maratona, aí tem um próximo jogo já na quinta-feira contra o Galo. Queria te saber como é que tá o time fisicamente. Parece que os jogadores tiveram que correr bastante até para buscar o resultado agora contra o Bragantino. Queria saber se já dá para ter alguma prévia, se você pretende também seguir com a mesma formação para começar contra o Galo. Obrigado. Dificilmente, né? Só uma coisinha rapidão. Me parecia que os jogadores estavam extenuados, extremamente cansados. Como eu citei o Lucas, então, parece que tá carregando um piano, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o Lucas. Mas dá para se notar que a galera tá abaixando um pouquinho na velocidade, porque tá cansado. Ele vai ter que começar a fazer um time misto, alguma coisa assim, porque senão, mesmo tendo uma parada logo ali, mas vamos ver o que ele fala. Não se faz um time campeão só com 11, né? Todos têm que estar prontos para jogar. Né, por desgaste, por lesão, né, por suspensão, né, tem que estar pronto. E eu tenho, né, não tenho um time, eu tenho um grupo. Agora, quando há troca de treinador, mesmo que a gente tenha todo o cuidado de controlar as cargas, todo mundo quer mostrar. Então os treinos são muito mais intensos, né? Por consequência, em algum momento, né, principalmente no jogo no Canindé, que estava muito pesado, e a gente teve que fazer um jogo de força, né, de primeira e segunda bola com um time muito forte fisicamente. Isso gera um desgaste maior, né? Então, naturalmente, a partir de amanhã, a gente faz a revisão com todo mundo, né? Eu gostaria de poder contar com todos, mas se houver a necessidade da gente fazer uma alteração, uma ou outra pontual, né, para que a gente mantenha a intensidade e o frescor, eu devo fazer. Roger, aqui, boa noite, Jair Monteiro, Jovem Pan. Nesse momento, São Paulo lidera o campeonato, pode abrir até uma diferença no meio da semana, no fim de semana contra o Palmeiras também, mas tem muita coisa para rolar ainda e outras competições que vão entrar no meio desse caminho, Sul-Americana e Copa do Brasil. Se fosse uma decisão apenas sua, você escolheria focar no Campeonato Brasileiro e deixar as Copas de lado? Não é que não é uma decisão só minha. É uma decisão que ela é compartilhada com todo mundo, né? Na medida possível, a gente gostaria de dar atenção a todas elas, né? Priorizar um momento de cada vez. Né? Nesse momento, eu não me preocupo com isso, que não chegou esse momento. Tem coisas mais urgentes, né, para tratar, né, do que essa questão. Né? O planejamento ele vai ser feito. Né? Na resposta anterior, eu falei que eu preciso ter um grupo, eu tenho 30 jogadores, 32 jogadores que podem se alternar nessas competições. Claro que não dá para jogar as 3 repetindo uma mesma escalação, 8, 9, 10 jogos, quarta e domingo, né? Não tem perna, né, e emocional que aguente, mas fazer uma boa gestão disso vai ser importante para que a gente se mantenha sempre vivo e confiante nas competições.
Roger, aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Alexandre Vieira, canal Futemais. Queria te fazer duas em uma. A primeira é sobre o Lucas Moura. Há um carinho por parte da torcida por tudo que ele fez, mas também há uma pressão para que ele volte a ser protagonista do São Paulo. O que você pensa dele no seu estilo de jogo? Como ele pode se tornar esse protagonista? E a segunda, eu reparei que era o Luan a última troca, e eu vi que o Alan Franco ele saiu, foi conversar com você e queria jogadores mais altos. Então, E aí bate um pouquinho com aquilo que você trouxe da autonomia também dos jogadores no campo. exatamente. Então você fez essa troca muito também por conta desse pedido do elenco? Eu vou começar por essa, tá? Depois eu termino falando do Lucas. Duas coisas eu Confesso que eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi essa substituição. Porque, assim, como eu falei, o time do Bragantino é muito físico. O Luan, ele é físico, mas ele é muito baixo. E o time já tem uma estatura baixa, né? Então, a hora que eu vi que ele ia colocar o Luan, eu falei, vixe, vai dar errado. Mas depois ele retornou com o Arboleda. Até acho que o Arboleda tinha que ter entrado antes. O jogo tava para 3 zagueiros, eles tinham 2 atacantes enfiados, então acaba que, se não me engano, era o Isidro Pita e mais um atacante na disposição do ataque, e via assim, eles estavam sempre em vantagem numérica, sempre. Dentro da área, parecia sempre ter mais jogadores do Bragantino melhores posicionados do que o de São Paulo. Então acho que ele demorou muito para mexer nesse ponto. Mas normal, ele estava querendo sentir o jogo. Eu acho que cada um pensa de uma forma, né? Não é porque eu tô falando que eu tô certo. Mas eu acho que ele deveria ter mexido mais cedo no Arboleda. Deveria ter metido um 3-5-2 logo cedo, né? Assim, aos 25 do segundo tempo no máximo. Sofreríamos, eu acho que menos. E o Ferreirinha, cara? O Ferreirinha, bom, depois a gente fala disso. Vamos para a entrevista do técnico. falei, salientei para os atletas agora no fechamento da roda. A primeira que a gente deveria comemorar, que a gente deveria estar confiante pela primeira colocação na tabela, mas deveríamos manter o pé no chão. Foi muito difícil. A gente enfrentou o Red Bull Bragantino como se fosse uma final, né? E passamos por essa final que nos deu, nesse bloco inicial aí, o primeiro lugar. E o segundo, né, foi me dirigir ao Alan e dizer que eles aprenderiam a conviver melhor comigo e a me conhecer e saber que, né, embora eu tenha, né, a liderança do processo, né, eu preciso deixar um espaço para que eles tenham autonomia dentro de campo. Né? Não tenho vaidade nesse sentido. Algumas vezes eu vou atender, outras eu vou procurar fazer o que está na minha primeira como opção. E naquele momento eu imaginei, né, junto com meus auxiliares, que a gente poderia bloquear esse avanço do Red Bull no campo, fazendo uma linha de 5 na primeira linha de ataque, né, botando um tripé de meio, botando o Cali para um lado e o Ferreira por outro, trazendo o André para marcar o volante, liberando os dois zagueiros. Né, e os atletas que estão sentindo o jogo, vivendo o jogo, né, me sinalizaram de lá, né, que é a clássica, né, sinalização para quando quer uma linha um pouco mais alta, né, e tá tudo certo. Né? Isso, na verdade, é uma construção coletiva, né, com o líder. O líder sou eu, né, mas nem sempre vou ter razão em tudo. A do Lucas, eu vi protagonismo do Lucas nesses 2 jogos. Né, protagonismo num campo muito pesado, né, e hoje buscando fazer tudo que a gente solicitou, né, para que a gente saísse vitorioso do jogo. Deu essa contribuição até o momento que eu entendi que tinha que trocar para dar um frescor diferente, uma característica diferente da do Lucas ali com o Cauli nas costas dos 2 atacantes e se coloca sempre à disposição para obedecer as orientações do treinador. Eu penso que ele é um protagonista, né, que hoje, né, com a sua experiência além do campo, nos dá uma liderança, né, muito grande, né, no vestiário, orientando os meninos, né, e se não tem sido tão decisivo, né, que se olha muito as questões dos gols e tal, ele tem sido bem importante e a gente valoriza o que ele vem fazendo pra gente nos jogos que, pelo menos, eu tive presente. Roger, tudo bem? Guilherme Gava do Tic Tac Sports. Você sempre preza a importância de você ter um zagueiro que, além de defensivo, ele consegue ter uma saída limpa de jogo. O Sabino foi isso. Ele fez um gol, claramente hoje, e ele conseguiu ajudar tanto na parte defensiva como na saída de bola para poder ter essa saída mais limpa, conseguir ajudar na construção da jogada. Como que você avalia tanto a importância do Sabino no elenco hoje, como também esse perfil de zagueiro que ajuda bastante na construção, tanto ofensiva como defensiva? Então, né, ainda mais num jogo como esse, né, que tu precisa ter velocidade de ações frente a uma pressão muito alta. Tu precisa, além da agilidade, tu precisa da precisão nos passes, né? Porque tudo que o adversário quer fazer uma pressão muito forte é dar um biquinho na bola, né? Dificilmente nessas pressões o cara rouba limpo antecipando, né? Tu quer um toque na bola que desvia, o outro pega, né? E tu pega uma defesa desorganizada. Então é importante tu ter jogadores, né, que tenham imposição física, que tenham imposição técnica, né, mas também tenham coragem de fazer, né, porque às vezes tu tem a qualidade, né, tu tem a virtude, mas, né, nos momentos mais tensos do jogo, né, o jogador prefere fazer um passe mais de segurança, né, tanto Sabino quando ela, que era volante, também tem essa virtude, isso facilita, né, porque tendo 3 jogadores à frente deles com boa relação com a bola, eu preciso fazer essa bola neles com qualidade. Fala, galera. Então é isso. Eu tava apontando algumas coisas aqui que o Roger falou por último, eu não queria interromper o vídeo novamente, pra não ficar um pouco extenso nem chato. E reparei que ele falou que o Lucas tá sendo protagonista. Eu divirjo dessa opinião dele. Eu acho que o Lucas não tá sendo protagonista. Ele tá sendo um jogador mediano para baixo. Mas, assim, gosto muito do Lucas e acho que ele pode dar a volta por cima.
Mas ele tem que querer jogar bola e esquecer o resto, não reclamar, não ter mimimi de campo, vai pra cima, cara, vai jogar, vai brigar. Falando em briga, eu acho que a alteração foi muito mal, a questão do Ferreirinha entrou mal, desligado, errando toque de 1 metro, sabe, eu não vi um jogador querendo alguma coisa a mais. O Ferreirinha pra mim tá indo de mal a pior, no meu ponto de vista. Uma outra coisa que eu queria apontar pra vocês é que eu acho que, assim, no jogo de tanta briga como tava, eu acho que em vez de ter entrado o Ferreirinha, poderia ter entrado o Tapia. Porque o André entrou bem na característica de necessidade do jogo, que era a briga, ele estava brigando muito ali na frente, mas toda vez ele olhava pro lado, eu sentia que ele sentia falta de alguém ali para na briga ele tentar empurrar uma bola para frente, tentar, sabe? Porque desculpa, o Ferreirinha não tá legal, né? Mas é isso aí, eu acho que o Roger tem um posicionamento interessante no jogo, eu acho que a gente nota que o técnico, pelo menos na visão de jogo, é bom quando ele começa a fazer as mudanças, o time começa a reagir, que era uma carência que eu sentia no Crespo. O Crespo, estrategicamente, taticamente, iniciando o jogo, 95% ele foi bem. Teve o jogo do Palmeiras que ele foi horrível, com a questão do Luan, mas o restante foi bem. Mas é isso, estamos aí agora com 6 jogos. Em 6 jogos fizemos. Nossa. Em 18 pontos possíveis, fizemos 15. Né? É uma marca muito importante para o São Paulo. Acho que não é oba-oba, não é vamos ganhar, vamos ser campeão, mas estamos bem, estamos brigando lá em cima. Acredito que os elencos, infelizmente, de Palmeiras e Flamengo ainda são melhores, mas tem uma fagulha ali. É assim, vamos fazendo a nossa parte, vamos ganhando nossos jogos, vamos brigando. Se eles deixarem escapar, como acontece quase todos os anos, eles começarem ali a oscilar muito por causa de Libertadores, etc. E essa é a nossa vantagem esse ano. Esse ano a gente pode focar no brasileiro. Eu focaria 100% no brasileiro. Copa do Brasil as outras não. Não é para ser campeão, é para fazer uma boa colocação. Um segundo, um terceiro, no máximo um G4. Para estar na Libertadores ano que vem. É muito importante para o São Paulo estar lá. Mas é isso. Obrigado por você estar acompanhando. Fique com Deus. Um abraço.